Olá, esse aqui é o relatório da experiência 4, uma experiência sobre o LDR. Eu sou o Arthur Henrique, aqui consta a minha matrícula, da disciplina Prática de Física dos Dispositivos Eletrônicos. Aqui é uma breve agenda do nosso relatório, tá? A gente vai falar um pouco sobre o objetivo da experiência, os materiais utilizados, vamos descrever os experimentos, apresentar alguns gráficos, tá? E também, obviamente, as nossas referências. O objetivo da experiência foi a introdução ao comportamento de um LDR, que é um resistor sensível à luz, com a obtenção de dados experimentais e o ajuste de seu modelo físico em função da intensidade de luz incidente de um LED. Aqui a gente pode ver o LDR, no seu formato real, né? Ele tem essa carinha aqui. Os materiais que foram utilizados para esses experimentos foram dois multímetros da MIPA. Esse multímetro aqui, ele consta no laboratório. Esse ET1507B aqui, ele é meu. A gente precisou também de uma protoboard para a montagem, né, do experimento, um LDR de 5 milímetros, dois resistores. Esses resistores aqui, a escolha foi arbitrária da, da resistência deles. O ideal é que seja acima de 220 ohms, né? Não foi especificado. Então a gente acabou optando por dois de 1K. Essa variância aqui é porque esses valores aqui são valores medidos, tá? Então, como a gente pode ver, ele tem uma variação de mais ou menos 5%. Então, esses valores, por isso que esses dois valores deram um pouco diferente. Um LED branco de 5 milímetros e uma fonte DC, a MPL 3305, que também está disponível no laboratório. Bom, falando um pouco primeiramente sobre o nosso LDR, o nosso Light Dependent Resistor. Basicamente, ele é um dispositivo eletrônico, ao qual ele é composto por dois terminais, tá? Dois eletrodos aqui, tem um encapsulamento aqui de cerâmica e o principal é esse material aqui, que consta aqui em cima dele, que é um material fotossensível. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse material aqui, ele muda a sua condutância de acordo com o nível de fótons incidente aqui sobre ele. Ou, em termos mais leigos, é o nível de luz que chega aqui em cima e chega nele. Tá? Então, quanto mais luz a gente tem chegando aqui em cima desse cara, menor é a resistência dele. Ou seja, aí a depender do material que consta aqui em cima, você vai ter a formação quando incidir fótons aqui, esses fótons vai ou arrancar elétrons ou gerar lacunas que, por sua vez, vai aumentar a condutância dele. Tá? Aqui a gente tem um gráfico que mostra exatamente isso. Esse gráfico aqui ele é resistência versus a iluminação. Essa iluminação, essa escala da iluminação aqui está em lux, e um lux equivale a 1 lumen por metro quadrado. E como a gente pode ver aqui, ó, quando a gente tem 0,1 de luminância, a resistência dele está lá na casa de mega. Que, por exemplo, nessa linha destacada aqui em vermelho é o nosso LDR que está sendo usado, o LDR de 5 milímetros. Então aqui a resistência está em 1 mega. Quando a gente aumenta essa luminância aqui, chega aqui mais ou menos em 900 lumens, 900 lux, a resistência está lá mais ou menos por volta ali de 900 ohms. E quanto mais luminância tem, menor a sua resistência, chegando até algumas unidades de ohms apenas. O outro dispositivo que a gente vai usar é o LED, né, que é um Light Emitted Diode. Aqui tem sua estrutura física, tá? A gente usa um LED branco de 5 milímetros. Hoje em dia as cores do LED estão bem difundidas. Aqui a gente tem a gente tem aqui um espectro. Outro dispositivo que a gente vai usar é o LED, é o Light Emitter Diode. Ele tá aqui, a gente tem a estrutura física dele, como ele é composto. Ele é composto também por dois eletrodos, um encapsulamento transparente, né? E aqui a gente tem alguns espectros, os espectros de cores, os espectros de emissão de cada LED, né? Hoje em dia isso está bem difundido. Então a gente tem aqui o LED azul, verde, amarelo, vermelho, violeta e por sua vez o branco. Aqui a gente tem o espectro do LED branco também, tá? Bom, e a montagem dos experimentos. A gente fez nessa experiência com a LDR, a gente fez duas montagens. A primeira montagem é essa daqui da esquerda e a segunda montagem é essa aqui da direita. Na montagem da esquerda, a gente tem uma fonte V2 alimentando o nosso LED em série com o resistor
para reduzir essa corrente aqui no LED, né? Então a gente tem o resistor R2, a fonte V2 e o LED está aqui. Do outro lado aqui a gente tem o nosso LDR em paralelo com o ohmímetro, né? Aqui a gente vai medir a resistência desse LDR com o multímetro e então a gente vai essa fonte que a gente vai variar ela. Nessa outra montagem aqui, a montagem da direita, a gente tem a utilização a fonte V2, né? A gente vai medir aqui a tensão VR2, a tensão VR1 e desse lado que a gente tem a tensão V1. E a gente está interessado aqui nesse caso aqui em medir quais são essas tensões aqui, tá? Aqui também a gente vai medir essa tensão VR2 aqui. Bom, a montagem ela foi da seguinte maneira. Aqui a gente tem a montagem lá no laboratório em protoboard, tá? Aqui está a fonte MPL, a protoboard e os dois multímetros. A montagem que a gente fez aqui na protoboard foi essa daqui. Então a gente tem um LED de frente para o LDR e com esse tubo termorretrátil, justamente para limitar esse foco da luz incidente aqui do LED para que seja diretamente no LDR, quase por sua totalidade, né? Para a gente ter o mais próximo do ideal possível. Bom, o procedimento experimental 1 foi o seguinte. Foi igual eu falei para vocês, a montagem da direita. Então a gente tem a fonte V2, o LED e o nosso LDR que a gente vai medir a resistência dele. Tá? Aqui tem algumas equações que regem esse circuito, que aqui a corrente do LED ela é essa tensão VR2 sobre o R2. Esse modelo aqui também, esse modelo aqui foi dado pelo professor, isso aqui descreve a condutância aqui do LDR, né? Esse GLDR que é igual a C1, a raiz quadrada da corrente desse LED aqui, mais C2. Esse C1 e esse C2 aqui são parâmetros intrínsecos aqui do LDR. E, obviamente, a resistência do LDR ela vai ser dada pelo inverso da condutância, tá? Então, é o seguinte, no circuito da figura 1, que é esse circuito aqui, faça medidas variando a tensão V2, a tensão dessa fonte aqui, e preencha a tabela com o multímetro no modo ohmímetro, medindo a resistência RLDR, que é essa resistência aqui, e com outro multímetro no modo voltímetro, medindo a tensão VR2 sobre o resistor R2, que é essa tensão aqui. Plote o gráfico RLDR, ou seja, a resistência do LDR, versus a corrente do LED, que é essa corrente que circula aqui. Com I LED igual a I2, que é igual a VR2 sobre R2. Ajustando a curva do modelo proposto no mesmo gráfico, usando o programa Scilab, exemplo LDR, LED LDR MQ1. Esse programa aqui também foi dado, tá? Bom, e aqui a gente tem uma tabela, a gente preencheu essa tabela, medindo aqui a tensão VR2, tá? Então, ao variar a tensão aqui em V2, né, a gente foi chegando aqui com esses valores e a gente foi medindo qual era a resistência aqui do nosso LDR. Então, a gente pode ver aqui que quando a gente tem 0 volts aqui nessa fonte, a resistência dele está em 174,4 kΩ. Essa resistência ela está ainda na faixa de K por conta que ainda tinha o modelo que a gente propôs aqui no experimento não é o ideal. Então tinha alguma luz ainda incidente ali do ambiente mesmo incidindo sobre o LDR, mas já é uma resistência bem alta. E aí, como a gente pode ver, conforme a gente vai aumentando a nossa tensão, a gente vai tendo uma queda significativa na resistência do LDR, chegando ao que seja que a 3 volts nessa fonte, o LED já está na sua totalidade, no seu máximo de brilho, e a nossa resistência aqui está extremamente baixa, 0.468 ohms, ou seja, bem abaixo de 1 ohm. Então é uma resistência muito, muito baixa, tá? Aí a gente pegou esses dados aqui e fez a plotagem do gráfico com base na corrente do LED e a resistência do LDR, essa resistência que a gente mediu aqui. E esse foi o resultado do gráfico. A gente pode ver como ele é coerente, porque aqui a gente tem a resistência do LDR, ou seja, RLDR, por I LED. Então, o que a gente consegue ver aqui, ó. Quando a corrente do LED ali está bem próximo do zero, a resistência do nosso LDR está lá em cima. Ou seja, quase não tem... o LED não está ligado, então não tem luz sobre ele, teoricamente. Então, a resistência dele está lá em cima.
Quando a gente vai aumentando aquela tensão V2, que a corrente começa a fluir no LED, o LED começa a brilhar mais, uma vez destacando também que o LED, sobre ele depende da corrente, né, que flui nele, a gente percebe uma queda significativa, exponencial, na resistência do LDR, que é mostrado aqui nesse gráfico. E aqui também a gente plotou junto o erro médio quadrático, tá? Ficou entre 1.145. Não é o ideal, mas a gente pode ver aqui que teve alguns pontos bem distantes aqui, mas se aproximou bastante do que a gente queria buscar com essa experiência, tá? E esse aqui foi o gráfico que a gente conseguiu obter. Deu para a gente perceber aqui qual a verdadeira função do LDR, né? Com a sua resistência variando de acordo com a luminância sobre ele. O procedimento experimental 2 consistiu nesse circuito aqui, ao qual agora a gente tem duas fontes, né? Uma sobre o LDR e outra sobre o LED. Aqui a gente tem as equações que regem esse circuito, né? E o procedimento experimental 2 é o seguinte: no circuito da figura 2, que é esse circuito aqui, meça a tensão da fonte V1, que deve permanecer constante em 12 volts. Então, essa tensão aqui V1, a gente fixou ela em 12 volts e varia a fonte da tensão V2. Meça as tensões VR2, que é a tensão sobre o resistor R2, e VR1, que é a tensão sobre o resistor R1. Tá aqui. Calcule os outros valores preenchendo toda a tabela usando a quantidade correta de dígitos significativos. Então aqui a gente tem a tensão medida de V1, que foi 12,12 volts, variando em mais ou menos 0,05 volts. Essa escala aqui é a escala do multímetro que foi utilizado. Tá? E aqui a gente pode perceber, aqui a gente tem os valores alvos, né, que a gente quer atingir aqui VR2, e conforme a gente foi aumentando essa tensão V2 aqui, a gente foi medindo aqui o VR2, a gente percebe aqui também que o VR2, a gente começa a ter tensão aqui sobre esse resistor a partir de 2,5 volts. Isso por quê? Porque esse LED branco é a faixa de tensão que ele começa a conduzir. Normalmente ele vai começar a conduzir ali, quando a gente atingir 2,3 volts, ele começa a conduzir. Então, por isso quando a gente está aqui em 1,5, não tem tensão aqui, porque quase assim, não é que não tenha tensão, mas é quase não tem. É como se ele tivesse em circuito aberto. Esse LED tivesse aberto. Aí quando a gente chega em 2,3, aí começa a fluir corrente, a gente tem uma queda de tensão nesse LED. Também vale ressaltar que esse resistor que a gente usou aqui é um resistor alto, né? Foi um resistor de 1K. Talvez provavelmente se fosse um resistor de 220 ohms, a gente teria uma corrente aqui por volta que já de 1,5 volts aqui, talvez a gente já teria uma tensão sobre esse resistor. Aqui na tensão VR1, a gente já percebe, que mesmo ali com o LED supostamente não, o LED desligado, a gente tem uma pequena tensão sobre o resistor R1. Isso por conta de a luz incidente da sala, né? Por mais que a gente tenha fechado, colocado o termorretrátil, ligando o LED, o resistor, o LED e o LDR, isso não é o ideal. Então, ainda alguma luz ainda escapa e incide sobre o LDR. Isso diminui a resistência dele, que a gente mediu, né? Estava ali por volta de 170 ohms com o LED desligado. Então, 170 ohms, a gente vai basicamente fazer a 170 kΩ, desculpa. Bom, enfim, por isso que a gente tem uma tensão muito baixa aqui. Esse resistor aqui também, esse R1 aqui, ele é de 1K também. Então, basicamente a gente tem dois resistores aqui em série, a gente tem aqui, na verdade, um divisor de tensão. Então, a maior tensão está sobre o LDR, né? Bom, e conforme a gente vai aumentando a tensão aqui no LED, né? A gente vai aumentando a tensão aqui a tensão de V2, a gente vai aumentando o fluxo de corrente aqui no LED, o LED começa a brilhar, a gente começa a ver um aumento da tensão sobre VR1. Isso porque a resistência do LDR está diminuindo e a resistência maior passa a ser R1, ou seja, a maior tensão começa a se fixar em R1. Então a gente começa a ver um aumento de tensão aqui, a gente tem mais corrente fluindo e etc. No final, quando a gente tem 3 volts aqui, o LED está lá na sua tá na sua totalidade.
a gente tem 6 volts, basicamente a gente tem um divisor de tensão quase que igual aqui entre o LDR e o R1. Tá? Esses outros valores aqui foram calculados com base nessas equações bem simples, a qual a gente sabe que a corrente I1 aqui, que é a corrente que flui sobre o LDR, que está descrita aqui como ILDR, né? Ela é a tensão VR1 sobre esse resistor R1, que é essa corrente aqui I1. Essa corrente aqui é a mesma, que circula ali. A condutância do LDR, por sua vez, é a corrente pela tensão, ou inverso da resistência, que dá no mesmo, né? A tensão sobre o LDR, né, o VLDR, essa tensão aqui, a tensão V1, a tensão da fonte total, menos essa queda de tensão, que é isso que a gente estava conversando aqui. E a corrente aqui, que flui aqui no LED, que é essa corrente I2, a mesma coisa. Ela é a queda de tensão VR2, que é a queda de tensão no resistor R2, dividido pela sua resistência, R2, lei de Ohm básica. E com isso a gente pode calcular aqui a corrente do LED, a tensão sobre o LDR, ao qual a gente pode ver aqui que em sua totalidade aqui ele tava retendo a maior parte da tensão, né, sobre ele. Depois que o LED se acende, que a gente tem maior foco de incidência sobre ele, ele joga a sua resistência lá para baixo e para de reter tanta tensão. A corrente no LDR acompanha, né, essa escala aqui e, por sua vez, também a condutância, uma vez que são todas equações aqui lineares e uma está conectada com a outra. O segundo passo foi o quê? O terceiro passo, na verdade, a gente pegou aquele programa que a gente plotou aqui a corrente no LED pela resistência do LDR. A gente pegou esse programa e modificou para a gente poder plotar em termos desse circuito aqui, que foi o seguinte: modifique o programa Scilab do exemplo, né, o exemplo anterior, para ajustar o modelo físico-matemático da condutância GLDR em Siemens em função da corrente do LED, amperes, pelo método dos mínimos quadrados com os dados da tabela do item 2, que é essa tabela aqui. Plote o gráfico de dispersão com a curva do modelo ajustado, calcule o EQMP e justifique se o modelo adotado é adequado. Rejeite o ponto onde está apagado e LED igual a zero, que não se encaixa no modelo proposto. Antes de fazer o ajuste, lembre-se que GLDR é igual a 1 sobre a RDL, ou seja, a condutância é o inverso da resistência. Junto com o relatório, faça o upload de novo programa denominado LED, LDR, enfim. Aqui a gente tem o gráfico que a gente plotou, né? Esse gráfico aqui, a gente tem a corrente do LED pela a condutância. Agora, em vez da resistência, né, a gente tem a condutância do LDR, que a gente pode ver que ele é o inverso daquele gráfico anterior. Ou seja, quando a corrente do LED aumenta, a nossa condutância também aumenta. Então a gente tem esse modelozinho de gráfico aqui. O nosso erro médio quadrático aqui ficou em 1,143. Também não é o ideal, mas ficou bem próximo. Ou seja, isso indica que o modelo que a gente adotou, né, no caso, para esboçar esse circuito aqui, está adequado. Tá? A gente pode até comparar esse gráfico aqui com o anterior, né, o qual o anterior a gente tinha resistência lá em cima pela a corrente no LED. Né? Então, quando a gente aumenta a corrente no LED, a resistência diminui. Nesse caso aqui, quando a gente aumenta a corrente no LED, a condutância aumenta. Bom, e aqui a gente vai falar também agora um pouco sobre os materiais mais utilizados para a construção de LDRs. Né? Então a gente eu fiz uma pesquisa, fiz uma pesquisa em alguns artigos. Eu encontrei esse artigo aqui da fonte Guilherme, um artigo do Guilherme 2009. Bom, e ele traz essa relação dos dispositivos mais utilizados, os materiais mais utilizados para a construção de LDR. Então a gente tem semicondutores usados para a construção de LDRs e seus valores de diferença de energia. O gap de energia está em electron-volt. O gap de energia basicamente seria a energia necessária para que você arranque um elétron da camada de valência, né, daquele material semicondutor. Então os materiais mais utilizados a gente tem aqui o sulfeto de cádmio, CDS, o fosfeto de cádmio, seleneto de cádmio, arseneto de galho, silício,
o silício, germânio, arseneto de índio, sulfeto de chumbo, telureto de chumbo, seleneto de chumbo e antimoneto de índio. Esses aqui são os materiais mais utilizados, obviamente. Tem outros com outras aplicações. É, e aí varia também, no caso, o espectro ao qual a gente está querendo atingir, né? A gente está querendo utilizar o espectro de luz visível ou o espectro, por exemplo, vai utilizar o LDR para identificar a luz infravermelha. Aí já a gente tem outros dispositivos. A gente pode ver aqui também que a variação do gap de energia é bem grande, né? Então, a gente tem dos mais sensíveis aos menos sensíveis, tem alguns que são tóxicos, considerados tóxicos, né? Bom, aqui a gente tem mais algumas imagens do LDR, né, e sua construção. Bom, um fato interessante sobre o LDR é a faixa de sensibilidade máxima, é a faixa de sensibilidade máxima da resistência, que se encontra na luz visível entre 400 a 700 nanômetros. Esse é o espectro de luz visível, né? Ultrapassando esses valores, o ultravioleta ou o infravermelho, é necessário o uso de lentes ou de outros materiais, como eu falei, e dispositivos para melhorar a recepção da luminosidade, pois o mesmo não consegue captar tais ondas. O tempo de resposta de um LDR é considerado lento para certas aplicações, na ordem de milissegundos e alguns segundos. E como sistema de controle com sensores rápidos em que são descartados fotocondutores como elementos sensores. Ou seja, muitas das vezes o LDR ele não é adequado para certo tipo de aplicações por conta dessa demora que ele tem, ou seja, a luz incide sobre ele, ele abaixa a resistência, então ele tem um tempo para ele se recompor, né, e voltar ao seu estado anterior. Aqui a gente tem um gráfico o qual mostra a sensibilidade relativa desse LDR, né, e o comprimento de onda. Então você vê que ele parte aqui desde os 400 nanômetros até 700 nanômetros. E o ponto máximo aqui seria que a gente pode dizer aqui de 520 nanômetros, né, até uns 650 nanômetros aqui, ele está numa faixa ideal de espectro de luz. Ou seja, nosso espectro visível, o LDR atende bacana. Tranquilo? Aqui eu trouxe algumas aplicações do LDR, são aplicações reais e que a gente utiliza, né? Por exemplo, o sistema de iluminação pública, essa é bem clássica, ao qual a gente tem aqui o LDR, né? A rede elétrica, que claro que aqui tem um sistema de potência por trás, mas basicamente, quando a gente tem a luz incidente aqui sobre o Sol, né? Esse, o LDR está com a resistência baixa, porque tem luz incidindo sobre ele, ali ele conduz a eletricidade aqui por meio dessa bobina, essa chave aqui está na posição 2, ou seja, o circuito aqui está aberto. Quando vai ficando mais à noite, a luminosidade vai diminuindo sobre o LDR, ele começa a parar de conduzir, aumenta a sua resistência, a corrente começa a fluir menos aqui e essa bobina deixa de conduzir, deixa de gerar um campo magnético e essa chave aqui ela vai para a posição 1, ao qual fecha o circuito para ligar a lâmpada para a gente ter luz à noite. O outro modelo não utiliza LDR, mas usa o mesmo princípio, que é o OPT101P da Texas Instruments. Ele é um circuito integrado, ele usa um fotodiodo, que tem o mesmo princípio. Ele usa um material aqui, fotoresistor, né? E só que a diferença é que em vez de ele ser um resistor, por assim dizer, ele é um diodo. Tá? Então, ele vai ter as características de um diodo, só que com o mesmo princípio do LDR, nessa fotoresistência. E aqui no circuitozinho é bem interessante. A gente tem aqui essa parte aqui dele, a gente tem o circuito real aqui. Esse aqui seria essa parte aqui, onde a gente tem o fotodiodo, né? Ele fica exposto para ele poder receber a luz. Aqui a gente tem um amplificador operacional e basicamente a gente tem essa referência aqui. Basicamente, quando a gente tem luz incidente aqui sobre ele, ele vai abrir o circuito, vai conduzir aqui, e a gente vai ter o amplificador operacional vai fazer a comparação, vai fechar o circuito ou abrir o circuito. Esse circuito aqui, ele é um pouco mais rápido em termos desse daqui, por conta
por usar as características de um diodo, né? O qual o diodo ali ele vai ter a sua corrente de diodo, a sua corrente de joelho, vai ter vai ter características não lineares, vamos dizer assim, exatamente. O LDR teria características lineares, enquanto o diodo tem características não lineares. Então a resposta desse circuito integrado aqui ele é mais rápido. Então, e sem contar também que a saída desse cara aqui é digital. Aqui a gente tem a saída analógica, saída digital, porém utilizando o mesmo princípio, né? Que é o princípio da fotorresistência. Bom, aqui são as referências que foram utilizadas, tá? E é isso, agradeço a atenção. Essa foi o relatório da experiência 4. Foi muito bacana de fazer essa experiência, deu para aprender bastante coisa nova, estudar um pouco sobre os materiais fotoresistores e entender um pouco mais sobre esse componente que a gente utiliza bastante na eletrônica, né?